Meu querido, graça e paz por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Márcio Souza, pastor da comunidade ou da Igreja Batista Memorial, aqui no bairro de Rocha Miranda, no Rio de Janeiro. Quero, nesse dia, ser simplesmente um canal desobstruído da glória do Senhor, para ministrar uma palavra que acredito eu que nasceu no coração de Deus. Uma palavra que acredito eu que nesse tempo de tanto feminicídio, nesse tempo de tanta injustiça promovida à mulher, você, homem, possa ser um canal extremamente abençoador para sua esposa, para sua noiva, para sua namorada. Eu posso dizer assim, então, que esse tempo que nós estamos vivendo, essa era que nós estamos inseridos, tem sido extremamente desafiador ser um homem e ser um homem de Deus, ser um homem com a perspectiva do caráter divino. Quando eu falo dessa visão de ser um homem segundo o coração de Deus, um homem com um caráter divino num tempo tão difícil, onde temos visto homens que têm deixado de exercer princípios que são princípios que a palavra de Deus nos ensina, princípios que a palavra de Deus diz que eu e você, como homens de Deus, precisamos praticar ou precisamos viver. E falando nessa visão de ser um homem de Deus, eu lembro, e cito como um grande exemplo o profeta Eliseu. A Bíblia diz que aquela mulher, ela viu Eliseu, e quando Eliseu passava ali por Sunem, ela dizia: lá vai um santo homem de Deus. Eu acredito que hoje classificar homens como homens de Deus faz com que nós venhamos entender o propósito, faz com que nós venhamos entender a visão que foi estabelecida por essa comunidade de fé, que é a Igreja Batista Missionária de Quintino, que tem por finalidade desafiar você, homem, a viver essa perspectiva de amar a esposa, de exercer o seu sacerdócio e de ser um grande homem de Deus. Ser o exemplo de sustentação para que a tua família, na pessoa da tua esposa, na pessoa dos teus filhos, ou para você que ainda não tem ou não constituiu uma família, não é casado, que você possa absorver esses exemplos para que futuramente a sua esposa e seus filhos possam ver em você um porto seguro. Então, nessa noite que nós temos essa oportunidade, neste momento que nós temos a condição, eu usei até a noite, mas provavelmente você pode estar assistindo esse vídeo pela manhã, então se for pela manhã, que Deus esteja abençoando a tua vida. Se for pela noite, que também Deus esteja abençoando a sua vida. Eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que o Senhor faça com que eu possa ser canal desobstruído da sua glória, para simplesmente fazer uma coisa: pregar a palavra de Deus. Eu não quero me delongar, não quero ser prolixo, mas eu gostaria que a palavra que vai ser ministrada, ela fosse como flecha de valente no teu coração, e que essa palavra possa te admoestar, possa te encorajar, mas que ela também possa te ensinar a perspectiva de que, para sermos homens segundo o coração de Deus, nós não podemos agir por força, nós não podemos agir por violência. Então, como o tema é bem sugestivo, basta de força e violência. Como disse o profeta Zacarias no capítulo 4:6, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então nós vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Quero convidar você, homem da Igreja Batista Missionária em Quintino, a fechar os seus olhos e nós vamos orar falando assim: Pai, em nome de Jesus, tome esse culto nas tuas santas mãos, fale aos nossos corações e nos abençoe poderosamente, para que os teus filhos, ou quem tiver a oportunidade de ser alcançado por esta palavra,
Seja extremamente abençoado, pois é em Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém, amém. Queridos, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias lá no texto que tem sido utilizado como a base para esse tema, basta de força e de violência, que é o texto de Zacarias, lá no capítulo de número 4, Zacarias 4. Velho Testamento, o penúltimo livro do Velho Testamento. Então você pode abrir a sua Bíblia lá em Zacarias, capítulo de número 4, o verso de número 6 diz assim: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra de Adonai, ou esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por violência, ou nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É um quadro veterotestamentário, numa perspectiva onde Deus está usando um profeta para mostrar uma realidade, para estabelecer um princípio. Zacarias é um contemporâneo mais jovem do profeta Ageu, atirou-se na mesma tarefa que ocupava o profeta Ageu e de introduzir o povo a reconstruir o templo. Então era um momento extremamente de ausência, podemos assim dizer, religiosa. O povo está na incumbência, né? Depois daquela palavra exortativa de Ageu, quando Ageu chega e diz que eles vieram da Babilônia, foram libertos do cativeiro depois de 70 anos, mas eles estão mais preocupados em estarem residindo em casas apaineladas, casas de cedro, e o templo do Senhor está completamente largado, está completamente destruído. E quando você estuda Ageu, você aprende uma coisa bem interessante, e acredito que agora no capítulo de número 4, essa é a tônica, é o despertamento do povo a entender que eles estão afastados de um contexto religioso, até porque todo mundo sabe, né, que quando Salomão construiu o primeiro templo, ele fez uma oração, aquela oração enfática de 2 Crônicas 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, e Deus disse que ouviria a oração, perdoaria os pecados e sararia a terra, e todas as vezes que vocês fizessem essa oração dentro do templo. Então o templo tinha uma importância, e agora o templo foi destruído, eles voltaram de um cativeiro de 70 anos. Ageu mostra claramente que eles não estão preocupados com a edificação do templo do Senhor, e por causa disso o povo está dentro de um contexto religioso, onde Deus não é uma prioridade. Todo mundo compreende muito bem que na visão do Velho Testamento o templo tinha uma grande importância. Mas pastor Márcio, por que o senhor está falando isso? Até para que você possa entender a perspectiva contextual ou a perspectiva extremamente real do texto da palavra de Deus. Então o povo, eles precisam viver um despertamento. Então Zacarias vem e ele vai prosseguir em dizer que havia uma palavra vinda da parte de Yahvé, do Senhor de Adonai, a um homem chamado Zorobabel, a um sacerdote chamado Zorobabel. E a palavra dizia: Zorobabel, não pode ser por força, não pode ser por violência, mas esse despertamento, essa perspectiva do povo voltar, ela é gerada pelo Espírito Santo. Então nós acreditamos que conseguimos chegar à tônica do que Deus quer falar a você, homem. Que posicionamentos, mudanças, acontecimentos, a chegar diante de Deus, ter uma nova perspectiva, não pode vir por mérito próprio, mas isso é estabelecido, isso é proporcionado pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus.
nós acreditamos que a palavra de Deus, ela vai ensinar, a palavra de Deus vai nos instruir a condições, ou termos condições, de aprendermos pelo Espírito Santo que nós podemos ser melhores homens dentro da perspectiva ou dentro do segmento religioso ou cristão, ou dentro mesmo da perspectiva do seio familiar, do relacionamento de você com o seu filho, do relacionamento de você com a sua filha, com a sua esposa, em geral, do relacionamento com a sua família. Então, pautado nesse tema, basta de violência, basta de força e violência, eu acredito que Deus tem desafio para você. Então, para que eu e você possamos ser homens, que não estaremos agindo debaixo da força, debaixo da violência, mas agindo como homem de Deus, num posicionamento, numa visão amorosa, carinhosa, nós precisamos aprender algumas coisas. Nós precisamos ter alguns ensinamentos. Mas antes de nós trabalharmos esse ensinamento, eu acredito que nessa era chamada moderna, nesse século de número chamado 21, o homem, ele tem sido truculento, o homem tem sido violento, o homem tem deixado de ser o instrumento de Deus e ter o adjetivo, a qualidade como um homem divino, porque a sociedade, ela tem inserido na mente do homem e na mente até mesmo da mulher que ambos perderam o seu posicionamento. Quando nós abrimos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele começa a trazer para cada um de nós homens e também para a mulher alguns ensinamentos que são extremamente notórios e fundamentais para que ele não esteja agindo debaixo da força e nem tanto de um âmbito violento, de um âmbito de ignorância. Porque o apóstolo Paulo ele começa mostrando para nós que para sermos homens, segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo, nós precisamos ter um primeiro entendimento, uma primeira convicção, ou um primeiro discernimento. Abra sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo de número 5. Qual é o papel do homem para que ele não esteja agindo contrário à vontade do Senhor? Paulo escreveu na igreja de Éfeso, no capítulo de número 5, olha o que ele vai dizer. Ok, estamos abrindo aqui a minha Bíblia ali, eu tomei um tempo para que você possa abrir. Efésios, capítulo de número 5. Filipenses, vamos voltar. Efésios, capítulo de número 5. Olha o que ele vai falar na palavra de Deus. Efésios 5 diz assim, versículo de número 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, aí eu quero destacar isso, porque é um culto direcionado a homens. Para que não haja força, mas para que haja o basta de agir truculentamente, com violência, e agir sobre a diretriz do Espírito Santo, você precisa entender esse versículo, que é o versículo de número 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu acredito na literalidade do texto, quando Zacarias chega e diz, não é por força, não é por violência, Zorobabel,
que o povo volta ao Senhor, mas é um despertamento proporcionado pelo Espírito Santo. Da mesma forma, eu creio que não pode ser por força, não pode ser por violência, que você se torne um homem de Deus, para que você se torne um instrumento extremamente divino e poderoso para a honra e glória do Senhor. Não, não. A primeira coisa que você precisa compreender e entender para que você seja um homem segundo o coração de Deus é que você precisa ser referencial para sua esposa. Você precisa ser referencial para sua família. Em outras palavras, você precisa novamente ocupar o seu papel na sociedade como um homem amoroso. Isso é fundamental. E aí você pode me perguntar assim, pastor, então para que eu esteja entendendo que basta de força e violência, pastor, para que eu esteja entendendo que essa ação é uma ação gerada pelo Espírito Santo, eu preciso encontrar o meu papel. Assim como Cristo amou a igreja, o papel seu como esposo é amar a sua mulher. E aí nós temos uma coisa muito interessante. Há poucos tempos atrás, posso dizer, há menos de um mês, eu estava pregando num congresso também de homens, na comunidade cristã, lugar de refúgio, no município de São João de Meriti, Rio de Janeiro. E eles também queriam uma palavra direcionada a homens. E eles trabalharam justamente Efésios, capítulo 5, verso de número 25, que é: marido, amai vossas mulheres. Da mesma forma que eu trabalhei com ele esse texto, eu gostaria de trabalhar com vocês também, porque quando o marido ele consegue encontrar o seu papel, e ele começa a entender que é o Espírito Santo de Deus que vai gerar nele, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que ele esteja vivendo a perspectiva de ser um homem de Deus, ele precisa ter uma segunda compreensão. Abra sua Bíblia, lá no livro de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, e olha o que ele vai dizer no versículo de número 7. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 7. Maridos, podemos dizer homens, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e toda a consideração para com vossa mulher, como parte frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida. E é lindo que Pedro fala. Para que não se interrompam as vossas orações. Nesse primeiro ponto que nós estamos trabalhando a perspectiva do homem do lar. Você ser um homem, um bom marido. E aí nós aprendemos que a primeira coisa é amar a vossa mulher, porque temos um referencial. E o referencial é Jesus Cristo. O que está acontecendo é que muitos maridos, eles estão deixando de amar a sua esposa. Paulo escreveu na igreja de Corinto, e eu não esqueci do texto de Pedro, nós vamos voltar, ele fala uma coisa bem interessante. Não sabeis vós que o homem que se une a uma meretriz, uma prostituta, faz um só corpo com ela? Vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Presta bem atenção no que eu quero dizer para você agora, nesse momento. Dentro desse primeiro ponto que nós estamos trabalhando, que é a perspectiva do homem no lar, o homem no contexto da família, em ser o bom marido, em ser o bom pai, em ser o protetor, uma das causas que tem levado homens a estarem agindo com força e violência com a sua família é porque muitos deles estão presos à prostituição. Muitos homens estão presos à prostituição. Numa pesquisa feita, disseram que a prostituição é o mercado que mais cresce no mundo. E é interessante, o homem como predador, o homem como caçador, ele quando consegue abater uma presa, ele perde todo o encanto pela presa.
E às vezes muitos homens estão deixando de amar a esposa, como Cristo amou também a igreja e se entregou. Amor sacrificial, amor de entrega, amor de filantropia, amor de ajuda. Por quê? Porque ele está preso à prostituição. Então, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, ele dá um discernimento, ele dá um direcionamento, porque ele diz assim: marido, tratai, igualmente vivei de forma digna no lar, com discernimento, tendo consideração para com vossa mulher. Paulo diz que a mulher é um vaso frágil. Então você não vai tratá-la com força nem violência. A Bíblia diz que assim como nós amamos a nós e nenhum homem se odeia, assim devemos tratar a nossa esposa. Mas quando o homem está preso à prostituição, ele olha a sua mulher como uma meretriz, ele olha a sua mulher como uma prostituta. E na fantasia, porque o homem gosta de fantasiar coisas, ele compreende ou ele entende que aquilo que ele tem visto, aquilo que tem servido de libido para ele, deve ser exercido quando ele se deita com a sua esposa. Então, uma mulher cristã, uma mulher verdadeiramente salva, lavada e redimida pelo sangue de Jesus, ela aprendeu que o leito é sem mácula. Então ela não está pronta a isso. Então qual é o posicionamento que você toma? É de retrucar? É de ser violento? É de achar que é pela força e não é assim? E qual vai ser a consequência disso? Presta bem atenção, homem, nesta noite, o que Deus está falando com você. Se você não entender esse primeiro aspecto do teu papel como marido no seio da família, aonde você deve amar a sua esposa, aonde você deve honrar os seus filhos, aonde você deve ser o canal de segurança, aonde você deve ser o exemplo de homem de Deus. A Bíblia diz que se você não vive isso, a parte final do escrito petrino é bem interessante. As suas orações acabam sendo o quê? Interrompidas. Sabe o que eu quero dizer para você? Existem famílias sendo destruídas, até porque se perdeu o referencial, o princípio que Cristo ensinou. Eu amo a igreja, me entrego por ela, me dedico a ela, amo com amor sacrificial, amo com amor filantrópico. E nós precisamos viver isso. E quando nós deixamos de amar desta forma e queremos agir no basta, num posicionamento, nem não basta, num posicionamento de força e de violência, as nossas orações se tornam interrompidas. E aí está justamente o que muitas famílias estão vivendo, que é o quê? O fracasso. O fracasso do seu papel como homem de Deus. Então, quando nós aprendemos que o homem no seio da família, ele deve ser o exemplo, pois ele teve um exemplo que é Jesus. Ele deve tratar a esposa, os filhos, o lar, com igualdade, amor, respeito. Eu passo a entender que isso só pode ser algo produzido pelo Espírito Santo. Mas existe uma segunda coisa, e última, que eu gostaria de falar com você. Sobre esse tema basta de força e violência. Você entendeu o seu papel no seio da família. Mas sobre esse tema basta de força e violência, você precisa entender o segundo aspecto. É o teu sacerdócio. Você precisa ser sacerdote no teu lar. Eu gosto muito da tônica estabelecida por Josué, quando, no último capítulo do livro de Josué, vamos lá no livro de Josué, olha o que Josué vai falar. Abra sua Bíblia lá em Josué. Está aqui marcadinho, para mim compartilhar com você. Olha o que ele vai dizer. Opa, fui para Juízes. Josué 24. Aquele versículo que você conhece muito bem.
de número 15. Porém, se vos parece mal servir a Adonai, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses, a qual serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha a postura de Josué. Quando você pega esse texto e você vai trabalhar esse texto dentro de uma perspectiva exegética, pegando o original, Josué entendia o princípio dele ser um sacerdote. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, vós, maridos, vocês são o cabeça das vossas mulheres. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, rapidamente, ele ensina uma coisa sobre a mulher. Quando ela vai orar, ela bota um véu sobre a cabeça. Porque, na perspectiva da criação, o homem é a coroa da criação divina, né? Então, Adonai é a cobertura. Os judeus usam a kippá porque eles estão dizendo que eles estão debaixo da cobertura do Senhor. E eles estão revestidos de uma autoridade. A mulher, quando ela coloca o véu para orar diante do Senhor, ela se reveste de uma autoridade. Essa era a ideia. Essa é a perspectiva. Então a mulher usava o véu. Não estou entrando aqui num campo doutrinário, mas para que você entenda, vós marido, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, a esposa, a família está sujeita ao marido, porque o marido é a coroa da criação divina, ele está debaixo da cobertura. Então o marido precisa exercer o seu sacerdócio. Nós temos visto um tempo, e eu preciso dizer isso, o tempo está esgotando, nós precisamos terminar e concluir, que nós temos visto homens que eles perderam a identidade sacerdotal. Um dia desse uma irmã me procurou e falou assim: pastor, eu não aguento mais meu marido. E eu perguntei por quê? Porque ele já está desempregado há não sei quantos anos. E ele virou para mim e falou o seguinte: olha só, minha filha, como eu já estou desempregado há muito tempo, eu vou ficar em casa, cuido da casa, e você continua trabalhando. Eu falei: minha irmã, está errado. Ele precisa entender o papel dele como sacerdote. E quero usar esse exemplo. Josué entendia o papel dele como sacerdote no lar. E aí, lembra que eu disse, se você pegar esse texto, destrinchar o texto, Josué está dizendo o seguinte, ó: se vos parece bem, a vocês, nação, a vocês, israelitas, voltarem ao Egito ou ao deserto para servir os deuses, o meu clã, eu, meu filho, minha filha, minha esposa, meu boi, minha vaca, minha ovelha, minha cabra, meu bode, minha macieira, minha oliveira, minha videira, meu servo, minha serva, serviremos ao Senhor. Ele entendia que como líder, como cabeça, como sacerdote constituído pelo Senhor, ele precisava exercer o seu papel, não com violência, não pela força, mas pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar, é o Espírito Santo de Deus que vai te orientar, é o Espírito Santo de Deus que vai dar esse discernimento. Então eu quero concluir dizendo a você, homem da Igreja Batista Missionária em Quintino, basta de força e violência. E para que você entenda o término dessa palavra conclusiva, você precisa ter uma compreensão muito simples. Muitas vezes nós queremos ser braço de Deus. E nós não podemos ser braço de Deus. É Deus que nos ajuda. Não somos nós que ajudamos ao Senhor. E o exemplo mais claro para isso, que eu posso utilizar com você de forma ilustrativa, é quando Sara vira para Abraão e diz assim: Abraão,
A gente já está velho, eu sou estéril, você está envelhecendo, Deus falou que nos daria um filho, e isso não tem acontecido. Está vendo Agar? Deita-te com ela, e ela vai te dar um filho. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe muito bem, quando nós tentamos ser braço de Deus, os negócios vão dar errado, porque Abraão, né, na sua característica de homem, eu tenho certeza absoluta, se sua mulher falasse um negócio desse para você, você ia ficar ouriçado igual pinto no lixo. Mas você ia entender a consequência disso. Porque quando você age assim, você não entende o teu sacerdócio como marido. Você é o omisso. E muitas vezes, a omissão é a consequência que você tem utilizado para não exercer força nem violência, enquanto não é a omissão que você tem que usar, mas é a dependência de Deus, para que você se veja livre de amarras, para que você possa orar mais, buscar mais ao Senhor, clamar mais ao Senhor, então a criança nasce. E a Bíblia diz que Agar se sente senhora, e a consequência da ajuda, ou de tentar ajudar Deus, isso traz perturbação para Sara, porque ela vira e diz: despede essa mulher, manda essa egípcia embora. Então, meu irmão, você que faz parte dessa comunidade, Igreja Batista Missionária em Quintino, entenda uma coisa: Deus, assim como desafiou Israel a buscá-lo, não por mérito próprio, não por ajuda própria, mas pela ação poderosa do Espírito Santo, que você possa buscar para que você se torne um melhor marido, para que você se torne um homem cheio do Espírito Santo, para que você venha exercer o seu sacerdócio, não pela truculência, basta isso. Ah, eu sou o homem da casa. Não, mas que você possa exercer o seu sacerdócio. Como o exemplo que eu usei na palavra introdutória, falando de Eliseu, quando ele passava por Sunem, aquela mulher via e falava: lá vai um santo homem de Deus. Pela admiração, porque a tua mulher vai te ver como um homem que ora, como um homem que busca, como um homem que resgatou o sacerdócio, trazendo uma coisa fundamental ao seio da tua família. E sabe o que é? Segurança. Uma ocasião, uma senhora virou e falou o seguinte para mim: Pastor Márcio, eu tenho orgulho do que eu e meu marido fizemos na vida do nosso filho. Nosso filho se casou, tem passado dificuldade, mas um dia desse com a minha nora, sentada almoçando, ela virou e falou o seguinte para mim: eu quero louvar a Deus pela vida do seu filho. E eu perguntei a ela: por quê? Porque nós estamos passando um momento difícil, mas eu ainda encontro nele segurança. Que neste dia, essa palavra seja como flecha de valente ao teu coração, e que em Jesus você possa se arrepender do direcionamento que você tem vivido. Eu não sei se é mentira, eu não sei se nessa hora que você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, o Espírito Santo está dizendo o seguinte: cuidado, seja mais amoroso com a tua esposa, seja mais crente com a sua esposa, se liberta desses vícios. Cuidado por onde você está andando. Quantos homens cristãos que são dentro da comunidade de fé debaixo de adultério? Quantos homens que estão debaixo, na comunidade de fé, debaixo da autoridade divina, indo por caminhos tortuosos? Aprenda uma coisa, meu querido. Existe uma coisa que um homem de Deus que ama a sua esposa, que não se envolve com a prostituição, que é referencial para a sua família, que exerce o seu sacerdócio, sendo porto seguro para os seus familiares, ele sabe muito bem que o divórcio é uma coisa que o Senhor abomina. Então, se você perdeu o encanto pela tua esposa, porque você está encantado
por coisas contrárias, largue isso e volte novamente para o Senhor. Que nesse dia, Deus poderosamente em Jesus Cristo esteja abençoando a tua vida. E eu espero que essa palavra seja como flecha de valente no teu coração. Que em nome de Jesus, você, homem de Deus, seja extremamente abençoado. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Abençoa o teu servo e que o Espírito Santo faça uma grande obra, pois te oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu disse, eu sou o pastor Márcio, pastor da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Quero agradecer essa oportunidade por poder ter pregado a palavra de você, membro da Igreja Batista Missionária em Quintino. Deus abençoe a tua vida. Deus te prospere. E que você possa buscar cada vez mais e mais o Senhor. Graça e paz. Shalom Adonai. Deus te abençoe em Jesus Cristo.